Olá, sejam bem-vindos ao podcast Entre Papéis. Eu sou a Jéssica e hoje a gente vai conversar com uma convidada super ilustre. Ela que tem uma visão de empreendedorismo sensacional, é mãe do João Vicente e do Matheus, farmacêutica visionária, dona das farmácias JK e também das lojas Natura, aqui de Santo Ângelo e de Santa Rosa. A Ketterly Mess. Ket, seja bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer enorme ter você aqui no nosso podcast, poder conversar contigo, é muito bom sempre. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Nossa, eu que depois de uma apresentação dessas fico até sem palavras, né? Eu que te agradeço, Jéssica, pela oportunidade, né? Pela lembrança no convite, né? Em participar aí desse teu novo projeto, né? Um dos primeiros episódios. Fico muito feliz, muito obrigada. Imagina. E eu queria aproveitar o gancho para agradecer a nossa apoiadora, as farmácias JK. Isso aí. Pelo apoio aqui no nosso projeto. As farmácias JK, elas são daqui de Santo Ângelo, foram fundadas aqui. Então, quero ressaltar a importância da gente valorizar o trabalho daqui da nossa terra. E elas estão situadas, então, a filial 1, próximo da estação rodoviária, aqui de Santo Ângelo. A outra farmácia na esquina do Hospital da Unimed. E a outra farmácia na frente da emergência do Hospital Santo Ângelo. É isso aí. Então, vamos lá, né, Ket? Isso aí, bora lá. Bora lá. Ket, eu queria conhecer um pouquinho mais a tua trajetória, assim, a gente já conversou um pouco sobre ela, mas eu queria saber, assim, da Ket desde pequenininha até agora, como que foi chegar até aqui, como que foi a tua iniciativa no empreendedorismo, se era isso que tu almejava para tua vida, como é que tu chegou até aqui? Então, Jéssica, eu tenho muito orgulho da minha história, né? E passa um filme na cabeça da gente, tantas vivências que eu tive até aqui, né? E a minha infância, desde pequena, a minha família, eu venho de uma família cristã, né? Meu pai é agricultor, a minha mãe tinha comércio. Meus avós também tinham comércio, né? Tinham empresa. E tenho minhas duas irmãs, né? Nós nos criamos, né? Envolvidas indiretamente, né? Nos negócios deles, desde pequenas. E eu tive uma infância com muito afeto, muito amor, muito carinho. Desde pequenininha, assim, eu começo a comparar, né? Com a geração dos meninos, por exemplo. É muito diferente, né? O que a gente viveu. A gente brincava com qualquer coisa, apesar de os nossos pais, né, nos proporcionarem, nunca faltou nada lá em casa, né? Eles sempre nos proporcionaram o que eles puderam de melhor nas condições deles para nós, né? E nós tínhamos muitos brinquedos disponíveis, mas nós brincávamos com qualquer coisa, com caixas, com latas, enfim, com tampinhas, né? Tudo era motivo para brincadeira. Eu vejo que hoje os guris, eles estão bem mais inseridos no meio digital, né? Mas era muito legal, a gente tinha à tardinha os encontros com a vizinhança, né? Reunia a turma da quadra ali para brincar de esconde-esconde, exato, na rua, pega-pega, jogar futebol, enfim. Era muito legal e muitas amizades daquela época eu trago na minha vida, né? Até hoje isso é muito, muito legal também. O tempo foi passando, né? Nós íamos aos finais de semana com o pai para fora, né? Nós tínhamos as vivências lá no interior também. E foi passando o tempo, fui crescendo, né? Chegou a adolescência, sempre tive muitas amigas, né? Participei ao longo da juventude da GELSA, né? A Juventude Evangélica Luterana Sião, a qual eu pertencia e fiz parte na gestão em todos os cargos. Fui presidente, fui vice-presidente, fui tesoureira, fui secretária, vice-secretária, sempre desempenhei alguns papéis na gestão da GELSA. E estava sempre envolvida com atividades esportivas, né? Eu participava de bastante campeonatos, de vôlei, de futsal, de basquete, até de ping-pong. Eu já participei de campeonatos, né? Era Parece muito que eu tô legal. Vendo o João fazendo isso. Sempre envolvida, assim, era muito sadio esse ambiente, né? E daí foi passando o tempo, chegou a época do segundo grau, eu conheci o Juliano, né? Com 15 anos. Foi no segundo grau que tu conheceu o Juliano? No segundo grau, eu tinha 15 anos e tô com o Juliano até hoje, né? Nossa. Ele é o pai dos meus 2 filhos. E daí foi concluir o segundo grau, iniciei a vida acadêmica em farmácia, né? Comecei a cursar farmácia aqui na URI, em Santo Ângelo.
concluí o curso e o legal assim que ao longo de todo o meu curso eu fiz estágios, né? Não remunerados, inclusive, eu queria aprender. Fiz em farmácias, fiz em laboratórios, fiz em indústrias, né? E sempre eu queria, né, porque me moldar para quando concluísse né, sair uma profissional melhor. E depois concluí o curso, iniciei uma pós-graduação em farmácia magistral, a qual eu acabei não atuando. E eu tinha logo, que eu me formei, a ideia de abrir o meu próprio negócio. E acabou não dando certo. E aquilo, de certa forma, me frustrou no início, porque eu queria muito ter a minha farmácia. Pelos estágios que eu já vinha fazendo, né? E eu aprendi, assim, com a maturidade, que não era o momento. Mas, na época, aquilo me frustrou, sabe? Porque eu queria muito e hoje eu entendo, né? Eu acho que em tudo dai graças, não era o momento certo. E daí eu fui começar a estudar para concurso, para perito criminal, mas não era o meu perfil. E daí o meu primeiro trabalho como farmacêutica, carteira assinada, foi na farmácia do Nacional, antiga rede do Walmart. Por lá eu fiquei cerca de 3 anos, foi muito legal, aprendi muitas coisas lá, e por certo tempo eu me dediquei às compras, assim, eu era compradora. Então foi muito interessante essa bagagem que eu aprendi lá, né? De ser responsável pelas compras. E o tempo foi passando, né? Eu retomei aquela ideia, aquele projeto anterior de abrir o meu negócio. Conversei com o Juliano e o Juliano foi o meu maior incentivador. Ele disse, olha, se tu acha que é isso, bora lá, né? Vou te apoiar. Aí eu cheguei para o gerente do mercado e falei para ele que eu tinha a ideia de, né, que eu ia retomar o meu projeto e que eu ia sair. E sugeri um acordo, né? Ele disse, olha, se tu treinar alguém, né, em 3 meses aí que tu capacite alguém, a gente faz esse acordo. Aí 3 meses, nem bem 3 meses se passaram, eu cheguei para ele e disse, olha, eu acho que chegou minha hora. Eu acho que o pessoal tá pronto e qualquer coisa eu tô aí, né? Nada que um telefonema não resolva também, né? E daí ele disse, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Eu não vou conseguir romper contigo, e eu contava com aquela grana. Sabe, para iniciar, né, nossos recursos super limitados para iniciar a farmácia, até porque, né, enfim. Aí eu disse, tudo bem, foi um balde de água gelada, sabe? Peguei o papel, eu mesma fiz o meu pedido de demissão a próprio punho e naquele mesmo dia eu deixei a farmácia. E o legal é que muitas pessoas eu conheci lá, né? Inclusive, até vou te contar uma história que foi bem legal. A Mariana Mendonça, que começou também como menor aprendiz lá, ela chegou para mim e disse, Cat, eu vou contigo. E ela estava aprendendo comigo, ela era uma das pessoas que eu estava ensinando lá. Daí eu pensei, nossa, é um desafio gigante abrir o meu negócio, muito mais desafiador ela sair do trabalho que ela tá e eu também assumir essa responsabilidade, né, é difícil. E daí eu disse, não, espera eu ir, me firmar, né, ver como é que vai fluir, qualquer coisa eu te chamo depois. E daí ela disse, não, eu vou contigo. Eu disse, minha nossa, né? Daí, enfim, a vida foi acontecendo. Bem corajosa ela. Daí um dia eu tava lá arrumando, o Juliano tinha um bar na URI, fechou o bar lá, e eu acabei aproveitando todas as prateleiras dele, né? Que ele tinha como estrutura lá. Foram 2 dias lavando prateleira, pintando prateleira, sabe? Tudo nós mesmo, eu e ele. E daí eu estava lá organizando, esperando documentação, inspeção da sala para liberar a sala para poder iniciar a atividade, né, por parte dos órgãos fiscalizadores. E escutei aquele tec, 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 tec na vitrine. Eu digo, nossa, deve ser alguém, né? Fui lá, a Mari. Guria muito legal, assim, e ela disse, oi, vim te ver. Eu disse, e aí, ela, não, vim ver, daí eu mostrei a minha empresa para ela, que estava super empolgada, e ela disse, amanhã eu vou pedir demissão. E nós vamos dar certo. E aí foi me impulsionando, ela começou comigo, né? E assim, muitas coisas aconteceram, sabe, nesse tempo. Eu ouvi de pessoas que pesou muito a opinião, de dizer para mim na época, né? Nossa, tu é louca, tu tem potencial para muito mais. Tu vai sair de uma multinacional com possibilidade de crescimento para ir aventurar numa farmácia de bairro. Então, assim, aquilo de certa forma, não sei se me estimulou mais, né? E ela também, o fato de tu ter pessoas acreditando em ti, né? Essa situação dela também me impulsionou. Ela é meu braço direito, ela está comigo até hoje. Hoje ela é gerente ali na farmácia
da Bento Gonçalves. E muito legal, sabe? E as coisas foram acontecendo. Daí eu me tornei mãe, né? Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A chegada dos guris, né? Foi muito legal. Eu acho que foi uma grande virada de chave na minha vida. As coisas foram se organizando, né? E com o tempo, junto com o João, surgiu a oportunidade de abrir a filial na Bento, na época. Pois é, e aí quando vocês perceberam, assim, tipo, tá, agora já temos uma, quero outra, depois quero outra, como é que foi isso, assim? Foi surgindo as oportunidades, e eu vejo oportunidade em muitas situações, sabe? Inclusive, eu me deparo com dificuldade de capital humano hoje, né? Então, mas eu vejo muitas oportunidades. Daí surgiu na época do João a possibilidade de abrir a filial. E na época nós morávamos para fora. Então, assim, esse deslocamento também implicava, o meu horário era, né? Mas, enfim, o João veio à farmácia, depois abrimos a outra farmácia, né? A filial ali próximo ao hospital da Unimed. E agora, ano passado, né? 1 ano e meio atrás, na verdade, a gente iniciou o projeto da franquia da Natura aqui em Santo Ângelo. E, se Deus quiser, no próximo mês, aí, até meados de julho, estaremos abrindo as portas em Santa Rosa de mais uma loja da Natura. Eu vejo, Cat, assim, te escuto falar e, sinceramente, não sei como que tu consegue alinhar todas as coisas. Porque é um desafio, né? Conseguir conciliar tudo, assim. E dentro dessa área toda de empreendimento e tem alguma coisa, assim, que te motivou ou alguma coisa que te influenciou a seguir esse caminho? Eu lembro que tu comentou alguma coisa comigo sobre você estar com a tua avó, né? E isso me fez pensar, assim, em querer te perguntar se teve alguma coisa, assim, que te inspirou. Sim, com certeza tem. Eu acho que eu tenho uma veia de né? empreendedorismo e eu acho que eu herdei ela da avó. Mas eu venho da família, como eu falei, de comerciantes, né? A mãe também exerceu atividade no comércio e os meus avós tinham, talvez tu não, mas a tua família, alguém, né, talvez tenha sido cliente lá da Casa Porto Alegre, foi uma das lojas mais antigas aí na cidade, no ramo de vestuário, cama, mesa e banho. E eu me criei ali na loja, então brincando em meio às peças de tecido, e no Natal aumentava o fluxo da loja, eu me sentia super útil, podendo fazer pacotes e ajudando. E o tempo foi passando, a gente foi crescendo. Eu fazia depois, posteriormente, serviços bancários para o meu avô. E sempre me sentia muito útil. Teve vezes que eu fui para fora, o meu pai abriu um mercado lá no interior, e eu ajudava a operar o caixa, ajudava a abastecer as prateleiras. E quando eu ia final de semana, às vezes lá para fora, né, eu pegava itens da loja da Casa Porto Alegre e levava para vender. Levava toalha de banho, toalha de mesa, cueca, meia. E daí o meu avô disse, peraí, tu vai levar? Daí lembro que ele tomou nota de tudo que eu fui levar. Eu disse, não, vou levar e vou vender. E daí eu não vendi tudo, mas algumas coisas eu vendi, outras pessoas encomendaram. Foi muito legal, aquilo me motivou, né? E daí foi impulsionando, e daí foi indo. Tá no sangue mesmo, Tá no né? sangue mesmo, E daí a avó, né, sempre inserida ali na loja, eu acabei pegando gosto, digamos assim, né, pela atividade em si. É legal de ver quando a gente conversa com as pessoas e vem que o trabalhar não é um trabalho no sentido ruim da palavra. Claro, a gente ama trabalhar, eu adoro o que eu faço, e eu acho assim que quando a gente insere isso de forma lúdica, né, porque tu tem que tornar o trabalho é uma atividade prazerosa, né? E eu acho que a gente tem que passar isso para os filhos da gente, principalmente. Eu chegar para eles e dizer, eu tô cansada de tanto que eu trabalhei. Isso não é legal, né? O trabalho, tu tem que passar uma imagem de que o trabalho é bom, né? Que tu vai, é isso que a gente está se sentindo bem fazendo aquilo. E eu, de fato, eu me sinto muito bem. Eu chego de manhã na farmácia, quando eu vejo à noite, e eu não vi o dia passar. Então, eu acho assim que é por aí, sabe? É por aí. E como que tu faz, assim, para dar conta? Porque tu tem os meninos, o João Vicente, o João tá com 10, ele fez 10 agora, aninhos, né? O Matheus tá com 6. Com 5. 5, vai fazer 6. E aí tem os meninos, tem o Juliano, e tem as farmácias, tem a loja da Natura aqui, agora lá em Santa Rosa. Como é que tu gerencia tudo isso, assim? O que tu prioriza? Então, é um grande desafio, né? Eu acho que a correria do dia a dia, ela é muito grande. E é um grande desafio a gente conciliar as atividades. Eu acho que não existe um equilíbrio,
Até porque se tu equilibrar um lado, tu acaba desequilibrando o outro, né? Mas eu priorizo os meninos, né? Os guris são a minha atividade, assim, o meu foco principal, né? E eu me tornei uma pessoa muito mais prática. Eu vejo assim que eu sou muito mais despachada, até resolutiva. Eu acho que faço o que tem que ser feito, né? E eu sou muito abençoada porque eu tenho uma rede de apoio muito boa, né? Antes, né, eu tinha a mãe que me ajudava muito com as crianças, mas eu tenho a minha sogra, que é uma super vó, né? O meu sogro também ajuda muito. A Senara, que participou desde o início né, de toda a criação dos meninos. E o Juliano, que é um super parceiro, né, um super pai. Eu acho assim, se eu não posso estar, ele está. Então, isso, né, de tu ter alguém para estar com eles quando tu não está, me tranquiliza e me deixa muito segura. Que eles estão bem, né, estão seguros. Que eles estão bem. E eu acho assim que eu tenho que estar presente de verdade nos momentos que eu tenho. Então, eu priorizo, né, ter tempo de qualidade com os meninos. E na farmácia eu tento ser o mais produtiva possível, né? Aí a gente vai conciliando, né? Tentando, né? Isso, e que nem eu falo, às vezes, dando uma surtada. Que assim, e as coisas, elas não param, elas vão acontecendo simultaneamente. Tu não tem condições de, né, administrar. A gente tenta administrar da melhor maneira, daí tu vai priorizando e vai, né, por aí. E em relação tu falou que a maternidade, ela te transformou, né, assim... O que tu trouxe da maternidade para tua vida profissional, assim? Como que tu acha que a maternidade te moldou profissionalmente falando, assim? A Cat líder, a Cat que trabalha com as pessoas, a Cat que gerencia? Que eu acho que a maternidade me tornou uma pessoa melhor, né? Pessoal e profissionalmente. E eu acho que foi uma grande virada de chave. Eu sou uma outra Cat, né? Depois dos meninos. E... eu sempre fui uma pessoa empática. Eu acho que eu me tornei mais empática. Principalmente no sentido de que eu tenho muitas mães trabalhando comigo, né, na equipe. E eu sempre tento entender o lado da importância de participar da entrega de um boletim, da importância de tu ir na apresentação escolar dos teus filhos, de tu estar presente também. E sem contar na parte resolutiva. Eu acho que eu me tornei uma pessoa, né... mais focada, eu quero ser melhor a cada dia, eu acho que isso vem deles, né? Eu acho que a gente é o espelho para os filhos, então eu tento ser melhor a cada dia, né? Tanto pessoal como profissionalmente. E a gente erra todo dia e a gente tenta melhorar a cada dia também, né? Tá aprendendo nessa vida aí. Agora me veio uma questão na cabeça, assim, eu até nem tinha pensado nisso, mas falando... É como tu lida com pessoas, né? Que tu gere pessoas, assim, a dificuldade de uma mãe se inserir no mercado de trabalho, não falando de gestão, assim, mas da própria pessoa, procurar um emprego onde aceitem ela na condição dela sendo mãe, né? Quando a gente vai entrevistar alguém que fala assim, eu tenho uma filha, um filho de 2 anos, por exemplo, que vai na escola... e que fica doente com frequência. Como é difícil essa mãe se inserir no mercado de trabalho, né? Existem barreiras, eu acho que existem muitas barreiras e eu tento ver o lado, né? A gente sempre tem que avaliar, mas eu acho que isso dificulta muito, né? E tu tem que avaliar e eu acho que às vezes a pessoa até ela tem um motivo muito maior de querer estar ali, né? Então, tem que avaliar esses dois lados aí, né? E, Cat, agora voltando um pouquinho sobre o assunto das farmácias. Há quantos anos existe a farmácia JK? E as farmácias JK estão aí há 13 anos já. Nossa, muito tempo já. Eu me orgulho muito da minha história. E eu vejo, assim, como comprador, como consumidora, né? Não entendendo nada. Mas eu vejo que o perfil das farmácias mudou muito, né? Bom, desde que existia lá os primórdios da farmácia, que era vendendo medicação formulada pelo farmacêutico, né? Isso. E aí foi passando para um negócio mais industrial. E agora eu vejo que as farmácias vendem até, sei lá, havaianas e suplementos de... Sim, a gama de itens aumentou muito, né? Como é que vocês fazem, assim, para lidar com isso, para saber o que vai vir, assim, para entender, para estar um pouco à frente no sentido da oferta dos produtos, para entender o público?
existe um estudo por trás disso? Ou é sentindo as pessoas? É mais ou menos por aí, sentindo mesmo. Porque, assim, eu penso que o mercado, ele é muito dinâmico, o nosso mercado, né? E as pessoas, elas buscam muito por conveniência, né? E por praticidade, em encontrar várias coisas no seu Exato, lugar. a comodidade, né? Porque tu encontra vários produtos no mesmo lugar. Sem contar que isso também complementa, né, a receita da farmácia. Isso aumenta a receita da farmácia. Mas, assim, hoje, ou tu acompanha o mercado, ou tu é engolido por ele, né? Tu vai ficando no esquecimento. E as grandes redes hoje, né, estão ampliando o portfólio e a gente também entrou na onda, né, de crescer nesse sentido. E a gente vem buscando, até ontem, inclusive, Eu recebi vi um o pedido story gigante de livros. livro. Eu estava imersa lá Ai, nos eu livros, amei. inclusive já levei para os clientes que eu tenho em casa. Amei. Mas é por aí, sabe? A gente tenta Entender como funciona, né? Exato, mas... Processo. E daí a gente vai avaliando. Até hoje a gente tem... tu falou em chinelos, a gente tem pantufas no inverno, a gente vai vendo a sazonalidade também, né? Agora eu vi que viria as férias de inverno, os livros, né? Livros interativos, livros educativos para envolver a criançada. Tem joguinhos, até pijamas. Eu vi esses dias. Então, assim, a gente vai vendo, né? E o estoque da farmácia, ele é muito extemporâneo também, né? Ele é volátil, ele, né, tudo vence. Os medicamentos, cosméticos, enfim. E esses são produtos que têm uma durabilidade maior também, né? Então, a gente acaba inserindo também e vai tentando acompanhar o mercado, né? E assim, vocês têm as 3 farmácias, né? São produtos que vocês colocam para as 3 ou vocês veem, por exemplo, o público da farmácia 1 compra mais tal coisa, 2 tal coisa, ou vocês não têm esse controle, assim, tipo... Na verdade, a gente tem todos os produtos, né, nas 3 farmácias. O que muda é a forma como eles estão expostos. Por exemplo, como o cliente visualiza esse produto. Na farmácia da rodoviária, a nossa matriz, ela tem um espaço físico reduzido. Então, a exposição, ela não é... O cliente não visualiza muito bem as mercadorias, mas se ele quiser, a gente tem ali. E também o perfil do cliente, porque acontece muito assim de a quantidade de produtos ser diferente. No sentido assim de que a demanda é maior nas farmácias próximas ao hospital. Itens de produtos ortopédicos, curativos para cicatrização avançada, né, de ferimentos, a gente tem uma demanda maior lá. Não que eu não tenha na da rodoviária, a gente tem, Sim. mas o estoque é maior lá. Sondas, esses materiais, a demanda é maior, né, nas outras farmácias, mas todas têm os mesmos. Sim. Eu estava até avaliando, hoje a gente está com cerca de 28 mil itens ativos. Nossa, códigos muita de barra coisa. diferentes cadastrados. Então, Muita é muito coisa. item para cuidar, assim. Fraldas. E cada vez vai aumentando mais, né, a diversidade de marcas. O cliente, eu tenho um creme dental. O cliente não quer só aquele ali, tem que ter outras opções. E daí, assim, é com todos os itens, né? Daí vai aumentando Estava me lembrando agora da pequena fortuna que a gente deixa com fralda. Sim. E lenço. Investimento, hein? Investimento. Mas às vezes eu me pergunto, é muito melhor, né, ter a fralda hoje. Imagina antigamente como imagina funcionava. no frio lavar a fralda, por favor. Não dá. Verdade. Não dá. E, Cat, agora vocês têm uma equipe formada, né, de várias pessoas. Cada farmácia tem a sua equipe. Sim. A loja também tem uma equipe. Como é que tu faz para gerir essas pessoas de diferentes locais, assim? Tu oferece treinamento? Como é que é a tua liderança? Tu já parou para pensar que tipo de líder tu é? Não. Eu acho que como líder eu aprendo todo dia. Sim. E assim... Como é que faz para ser uma líder? Então, eu acho que eu tenho muito que melhorar, né? E eu acho que eu tô no caminho certo. Eu tento, né? Porque é muita coisa. Mas eu posso te dizer, assim, que eu sou muito abençoada. Eu tenho uma equipe maravilhosa, pessoas muito comprometidas. Eu posso arriscar a dizer que 90% do meu quadro de colaboradores é fixo. São pessoas que, como eu falei, né, iniciaram comigo, né, que já estão há 13 anos comigo. Colegas que estão há 10 anos, 8 anos, 7 anos. E esses 10%, né, que eu falei que a gente não consegue encaixar são aquelas pecinhas que ficam rodando e... Né, não tem, sim. Né, mas, no mais, assim, a gente tenta contornar, né, problemas assim, com pessoas. Eu gosto muito de gente, né? Eu acho que pessoas é um grande desafio no negócio. Mas eu penso também que
tem o lado humano, né? Às vezes as pessoas não conseguem separar, né? E tu acaba levando problemas de casa para o serviço, mas nada que uma boa conversa não resolve e a gente vai contornando, né? E sobre desafios, assim, qual é o teu maior desafio na gestão? O que tu acha mais desafiador, assim? Essa questão da liderança, gestão de pessoas, ou mesmo a logística de tudo? Como é que tu considera hoje? Eu considero a gestão de pessoas, né? Eu acho, assim, que somos maduros, né? Eu acho que quando eu apresento o trabalho, eu também não gosto de ficar falando para a pessoa toda hora, né? Se tu sabe que tem que ser feito, né? Se eu estou vendo, você também está vendo. E é muito chato quando tu tem que lembrar a pessoa do que ela tem que fazer, né? Porque ela sabe que tem que ser feito. Se ela não fez, não tá legal, né? Responsabilidade, comprometimento, eu acho assim que são chaves. Então eu acho assim que é um grande desafio porque aqueles 10% acaba prejudicando o grupo às vezes, né? Que daí fica trocando, daí tu ensina, não dá certo. Treina. Exatamente. Mas isso faz parte do jogo, né? E tu consegue delegar, assim? Tipo, porque tu falou que tem gerentes, né? Sim. E aí tu consegue delegar para os gerentes fazerem, às vezes, um pouco de gestão de pessoas? Sim, as gurias auxiliam muito nessa... Para te não enlouquecer, né? Exato. A gente se divide. Tá, beleza. E quando tu foi mãe, assim, tu acha que tu mudou alguma... Bom, tu já falou, né, que tem essa questão mais empática na liderança, mas tu acha que te trouxe mais resolutividade, gestão do tempo, né? Sim, exatamente. A gente acaba... O tempo é valioso, né? O tempo é valioso. O tempo é valioso e daí a gente acaba... Eu acabei, além de me tornar mais empática, como eu falei, né? Muito mais prática, mais resolutiva, assim. Não perder tempo, né? Exatamente. Ótimo. Não queremos. Não queremos e nem podemos. E Cat, assim, quando tu vê, tu olha para o lado da educação dos guris, né? Tu acha que vocês têm essa vontade de inserir eles nos negócios de vocês? Ou como que vocês priorizam a educação deles nesse sentido, assim? De direcionar eles, vamos supor, para o que eles querem fazer? De que forma tu e o Juliano conduzem isso, assim? Educar, eu acho que não é uma atividade... Eu acho que é a mais desafiadora de todas, né? Mas a gente tenta, de certa forma, assim como aconteceu comigo, eu tento inserir os meninos, né? De forma lúdica também, né? Nas nossas atividades, pelo menos apresentar o nosso trabalho a eles. Eu acho que isso não faz mal, né? É bom que eles saibam e tenham na vivência como funciona, né? Até para saber de onde as coisas vêm, né? Para dar valor para as coisas da gente. Mas eu tenho muito medo da educação. É muito desafiador em meio à tecnologia, em meio a esse mundo digital, esse boom que a gente está vivendo, né? De informações. Isso me preocupa um pouco. Mas o que eles vão querer fazer, eu não sei amanhã depois, né? O que vai ser. Eu vou estar ali para apoiá-los, né? Mas independente do que eles resolverem fazer, se quiserem dar seguimento ao nosso negócio, eu ficaria muito feliz também, né? Inclusive, gostaria de prepará-los para de uma maneira melhor, para depois darem seguimento. Mas eu sempre volta levo eles, né? O João, desde pequenininho, ele vinha comigo para a farmácia, né? Quando a gente morava lá na chácara, eu vinha trabalhar, ele vinha no bercinho, ficava ali. E depois o Matheus veio na pandemia, ficou mais difícil, né? Não que a farmácia não seja um ambiente propício, mas determinadas épocas do ano, inverno, por exemplo, aumenta muito o índice de gripe, resfriado, pneumonia, então não é um ambiente, né? Mas eu acabo levando eles lá. Até certa vez, vou te contar uma história que me aconteceu. Eu levei o João numas férias de inverno trabalhar comigo ali na farmácia, até para tirar da televisão e de joguinhos em casa, né? E ele ficou faceiro, ele não né? Ele adora estar envolvido. Adora estar envolvido. Ele disse: mãe, é hoje que eu vou, é hoje que tu vai. Daí ele se preparou, colocou o uniforme. E daí eu pedi para ele organizar uma prateleira de soro fisiológico lá, tirar o pó, enfim. E chegou uma cliente e me disse: nossa, eu não acredito que tu colocou o teu guri trabalhar. Tu tem que ser denunciada pro conselho tutelar. Nossa, guria do céu. Eu quase morri. Achei que ela estivesse brincando, sabe? Meu Deus. Mas ela estava falando sério. E eu não vou deixar de levá-los. Até porque eu não vejo problema nenhum, sabe? Eu jamais, como mãe, ia estar explorando ele. Pelo contrário,
né? Eu quero que eles aprendam, que eles deem valor, que eles... Claro. Né, Isso é uma forma que eu ia te perguntar, assim, e quais estratégias vocês usam para que os guris valorizem, né, o esforço, assim, vejam esse ambiente que foi construído com dedicação, com esforço, né? A gente sempre fala de dinheiro com eles, né? Que a gente tem que cuidar, que tem que dar valor pro dinheiro, que o dinheiro não é fácil da gente conseguir. A gente usa a estratégia do cofrinho, né? Eles têm as moedinhas deles lá e às vezes eles pedem alguma coisa, sempre pensar se realmente precisa, né? É necessário. Então pega do teu dinheiro. Mãe, compra do teu. E muitas vezes a vontade passa na hora, sabe? Então, assim. Porque eles entendem o quanto, né? Que custa. Exatamente. Então, a estratégia do cofrinho ajuda bastante. A fada do dente vem de vez em quando, já gera uma renda. E eles têm, eu não sei se tu enxerga neles alguma questão de empreendedorismo, assim, tipo assim, sei lá, fabricar alguma coisa para vender. Esses tempos atrás, na escola, teve a feira do empreendedorismo ali na escola e o João fez um suco de laranja, foi sucesso. Ai, eu lembro. Lembra, eu acho. Foi um sucesso. Então, assim, ali... Tinha que ter mais suco, Tinha que ter mais suco, né? acabou. Ele chegou meio-dia enlouquecido, que ele ia ter que ir de tarde. Daí ele, mãe, vamos no mercado comprar laranja, vamos fazer mais suco, eu preciso vender, vendeu tudo. E daí ele estava muito feliz. Esses tempos atrás, no verão, também ele veio com a ideia de abrir a garagem lá de casa. Que ele ia colocar uns picolé para vender. Ai, meu Deus. E eu disse, minha nossa, daí sim eu vou ser presa. Mas partiu dele a ideia, claro, sabe? Com Foi certeza. Muito legal. Mas que legal. E o Mano vai aprendendo. O Mano vai aprendendo, né? O Mano é muito novinho ainda, Sim. mas o Mano, ele acaba copiando muito o João, né? Ele gosta, não digo copiando, mas é o espelho dele, né? Acaba querendo... Que legal. Cat, e o que tu imagina, assim, de valores e legado que tu vai deixar para eles? Com isso que vocês estão construindo agora. Eu acho que os valores que a gente pode passar para os meninos principais, né, é a honestidade, o respeito, né, a educação. Eu acho que a principal herança que nós podemos deixar para os meninos é a educação. É o maior legado, eu acho, que a gente pode deixar, que através do trabalho, né, a gente conquista as coisas, né? Que o trabalho, ele dignifica o ser humano, que o trabalho, ele melhora as tuas condições de vida, a tua qualidade de vida, né? Mas o maior legado, né, que eu deixo é a educação, são os valores, né? Que esses sim vão nortear o caminho que eles vão querer seguir depois, né? Se eles vão seguir o nosso negócio, não sei. Mas independente do que eles forem fazer, eu acho que com educação e com os valores base, né, eles vão valores bem consolidados, uma base sólida. Exatamente. Né? Tem uma vertente que fala até sobre não necessariamente o empreendedor fazer uma faculdade, né, mas estudar aquilo que... A faculdade da vida, às vezes, molda muito, né? Às vezes eu acho que o pessoal fica muito no campo teórico. No campo teórico. E falta a vivência, falta a prática, né? É o que a gente estava falando aquele dia. Tem muitas pessoas que têm uma formação de pós-graduação completa, assim, mestrado, pós-doutorado, não sei o quê, e que estão frustradas, às vezes, porque não se encontraram, né? Exatamente. Eu acho que está na hora de arregaçar a manga, né? Trabalhar, né? E trabalhar. Uma hora tu tem que começar. Eu sempre digo, o não tu já tem. Tenta o sim, né? E se tu não tentar, tu não vai saber, né? Exatamente. Cat, tá muito bom conversar contigo. Eu também tô gostando, muito legal. Eu podia conversar contigo aí muito tempo mais, mas a gente tá com o final do episódio. Antes da gente acabar, eu queria pensar, não sei se tu chegou a pensar assim, em alguma coisa, mas se tu tivesse a oportunidade assim, de deixar uma última mensagem para os teus filhos, tá? O que tu faria? O que tu falaria para eles como uma última mensagem? Assim? É bem profundo, né? Mas assim, o que uma mãe falaria para um filho assim, como uma última mensagem? Que eu amo muito eles e que eles são importantes para mim, eu falo todo dia. Mas como mensagem, assim, eu acho que eu diria para eles acreditarem neles e serem o melhor que puderem ser, independente das condições que tiverem. Isso aí. Ai, que bonito! Vou ter que mostrar isso para eles, eles vão amar ver. Mas eu acho que isso aí. Joia.
E, Cat, como que as pessoas podem achar vocês, as lojas da Natura, as farmácias, te encontrar? As farmácias JK, elas ficam localizadas aqui em Santo Ângelo, em 3 endereços, né? A nossa matriz, em frente à estação rodoviária, a filial 1, ali em frente à emergência do HSA, a filial 2, na Avenida Rio Grande do Sul, esquina com a Venâncio Aires, né? Próximo ao Hospital da Unimed. A franquia da Natura aqui em Santo Ângelo fica localizada aqui na 25 de julho. E em breve, né, se Deus quiser, aí no próximo mês estaremos abrindo as portas em Santa Rosa, lá na Avenida América. Show de bola. Convidada para inauguração, inclusive. Ai, obrigada. Cat, muito obrigada, tá? Mais uma vez, pelo apoio, por acreditar na minha ideia. Foi sensacional quando tu me disse que queria participar e que apoiou. Para mim, assim, é de uma honra imensa. Agradeço muito o convite também, fiquei muito feliz. Que bom. Eu adoro muito quando vocês vão até o consultório, fico muito feliz de conversar com vocês e tu tá aqui. Para mim foi um baita presente, tá? Muito obrigada mesmo. Nossa, eu que te agradeço. Muito obrigada. Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio do podcast Entre Papéis. Se essa conversa fez sentido para você, se você gostou da nossa conversa, acrescentou na tua vida, compartilha com outras pessoas. Se inscreve no nosso canal, nos siga no Instagram, deixe seu comentário para que a gente consiga trazer mais pessoas incríveis aqui para conversar com a gente. Um abraço e até breve.